Sou uma pessoa que me encanta desafios. Não me gusta estar num território cômodo. Depois de fazer história como he hecho em Manchester, no Real Madrid, quero fazer história também aqui na Juve. Fala, Cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário e bora lá. Vamos falar deste vídeo, né? Que é um vídeo muito engraçado. Eu adoro os memes que envolvem o Cristiano Ronaldo, né? Sempre me divirto. E esse foi um bom vídeo de exemplo, por quê? Porque nós podemos falar, nesse caso, sobre uma trajetória que envolve o homem comum, tá? Um Cristiano Ronaldo da vida com uma mina de 13 mil seguidores, pra ele não é um desafio, ao contrário, né? Pra ele é um passeio no parque. Mas vamos falar do cara mediano, o cara que realmente não tem nada que o desabone demais, ele não é nem muito feio, mas também não é muito bonito, ele não é nem muito baixo, mas também não é muito alto, ele não é nem muito rico, nem muito pobre, ele tá na média em tudo, tá? Esse cara, ele vive hoje uma dificuldade muito grande quando a gente fala, por exemplo, do mundo digital, tá? Então, a paquera, né? Vamos falar de paquera, né? Nos tempos atuais, onde você não tem mais muitas questões ali, sei lá, você não pode ligar para um chatline, enfim, né? Então, vamos fazer uma trajetória do passado e jogar para os tempos atuais, certo? Antigamente, nós tínhamos ali, por exemplo, eu acho que foi na faixa de 2010, 2009, tivemos o início do Facebook, né? Não o Facebook no mundo, mas aqui no Brasil do ponto de vista de sucesso, né? Porque até então nós tínhamos o Orkut, né? Tinha ali o MSN e era uma coisa muito assim, a pessoa que ela ia usar uma internet, ela precisava chegar em casa, ligar o computador, né? Então, a partir do instante que ela estava lá, ela estava muito engajada. Tinha, sim, algum nível de questão que envolvia um status, mas não era tanto assim, tá? Até tinha a ideia de você ter muitos amigos no Orkut, você ter depoimentos, né? Você tinha muito dessas coisas, certo? Então, o que acontecia nesse ambiente? Esse ambiente era um ambiente até relativamente acessível para um cara mediano, tá? Então, você ia falar com uma moça, com alguém de algum, né, local desse tipo, a chance de você conseguir um MSN, conversar com ela ser recíproca com você, era grande. Porque, é como eu falei, a partir do instante que ela estava ali no MSN, estava online, ela estava disponível e teria uma conversa. A chance de ter muitos vácuos e etc, né, ter os ghostings, era pequena, tá? Acontecia, óbvio, mas era pequena. Tinha até, eu lembro que tinha um negócio que era tipo jogo do ADD, você deixava seu e-mail, né, porque era como a pessoa podia te adicionar. Deixava seu e-mail lá, a pessoa adicionava você no MSN, você adicionava as pessoas que deixavam lá também, e você conseguia falar com pessoas, né, do Brasil todo ali. Tá, então beleza. Então tínhamos todas essas dinâmicas, mas vocês perceberam que a dinâmica, ela envolvia menos uma parte de status, mais propriamente dita a conversa, e o engajamento da conversa poderia ser bem maior, certo? Hoje, né, vamos jogar agora para hoje. Foi passando o tempo, foram evoluindo, chegou principalmente o Instagram, aí tivemos os aplicativos de relacionamento, e tudo isso foi gerando o quê? Foi gerando cada vez mais e mais abundância ao feminino, tá? Ao masculino parece que teria também, né? Se a gente for pensar que, teoricamente, o que vale para elas vale para você, você também pode criar um perfil numa rede desse tipo, você pode criar um perfil no Instagram, você pode fazer o que você quiser, certo? Só que, primeiro, temos os gados, né? Os caras que vivem curtindo foto adoidado, né? Adoram transformar qualquer moça minimamente bonita numa celebridade da internet, né? Então, os caras, eles, né, vivem disso, né? Seguem todas, acham incrível, pensam que são muito macho fazendo isso, né? Então, eles ficam nessa ideia e ficam ali, basicamente, tornando o mercado para todos os outros medianos, né? Muito, muito pior, tá? Então, o que aconteceu nesse caso aí do vídeo de exemplo? Nós temos uma moça que tá ali com 13 mil seguidores. Muito provavelmente, ela não deve ter nada de tão incrível, tão especial, a não ser propriamente físico, que chamou a atenção da pessoa. A pessoa falou, então eu vou pro desafio, vou mandar um direct pra ela, né, na brincadeirinha ali do exemplo, né? Isso, né, nem precisa ser 13 mil, tá? Eu já vi vários e vários relatos de caras que estão ali conversando com a mina, percebe que a mina tem, sei lá, 3 mil seguidores, né? Ele já murcha, até menos, dependendo for. Por que ele murcha? Porque ele sabe que essa pessoa ela vai ter uma vida muito agitada,
pode ser inclusive uma carroceleira, mas não é esse o mérito que eu quero entrar aqui, né? Tem uma vida agitada, né? Vai ter muitos contatinhos, muitas pessoas. E assim, a real é que você ter que disputar o tempo todo, né? A cada instante, com qualquer uma, às vezes nem é tão incrível assim, nem tão bonita assim, já tem essa abundância toda. Tudo isso cria na vida desse homem mediano uma escassez enorme. E ele vai buscar várias formas, vários métodos diferentes. A criatividade aflora, né? Então é na dificuldade que a criatividade surge muito. Eu até tenho uma teoria de que muito do fato de que se nós pegarmos uma lista de pessoas criativas que inventaram coisas, etc., assim, é gritante a diferença de homens para mulheres dentro desse ponto de vista, né? O homem, ele criou muito mais, inventou muito mais ao longo da história e mesmo hoje, né? As próprias redes, a maior parte delas aí, mesmo esses aplicativos e tal que ferraram a vida do homem comum, ainda assim foram criados por homens, né? A maior parte. Então você vê que, assim, tudo isso vem de uma necessidade. Então o homem, ele cria, né, dentro das suas necessidades as soluções, etc. Inclusive, de certo modo, o que eu estou fazendo aqui, que outros produtores também fazem, é também uma criação devido à necessidade, devido à falta de alguma coisa, né? Muitos falam da frustração, de não sei o quê, mas a real, todos esses conteúdos, eles levam vocês para um direcionamento melhor, para um pensamento mais interessante dentro da realidade. Então você enxerga melhor a realidade, enxerga melhor as coisas que estão acontecendo, e se você utiliza isso de maneira como uma ferramenta interessante, pô, a sua vida com toda certeza melhora, não é? Então você vê que é na necessidade que nós criamos aí muitas das soluções, tá? Então eu diria que, né, esse tipo de conteúdo é uma solução também. Então, além disso, né, como eu estava dizendo, o homem, ele inventa muitas coisas, ele cria demais, né? Ele é um cara, né, a maior parte, né, como eu disse, das listas de inventores, você vai encontrar figuras masculinas ali, certo? A feminina, no entanto, eu sinto que até pela questão de que a vida nesse aspecto não é tão difícil assim, você sempre terá opções, mesmo antigamente, né? A gente pode considerar qualquer coisa, mesmo a época de casamentos arranjados e tudo mais. Ainda assim, o homem, ele precisava se provar muito mais do que a mulher para ter acesso a algum tipo de relação assim, né? Então, a real é que se o mundo mostra, né, o mundo deixa isso bem claro, muitas invenções vieram em períodos de dificuldade, de necessidade, então o homem, ele faz parte um pouco disso. Então, quando eu vejo esse vídeo, vejo o cara falando, eu vou aceitar o desafio e não sei o quê, a real é que o cara, para aceitar o desafio de alcançar uma moça de 13 mil seguidores, ele vai ter que necessariamente se desenvolver ao ponto de que ele passe a ser relevante. Então você vê que muitos caras usam essas dinâmicas de acesso a relacionamentos, de acesso ao feminino, para se motivar, para de repente se desenvolver numa outra questão, às vezes se tornar mais famoso do que ela no Instagram, por exemplo, né? Então tem tudo isso, né, como um certo modo para que o cara se desenvolva assim. Eu enxergo isso perfeitamente na natureza masculina, tá? Você pode até se incomodar com o que eu tô falando aqui agora, mas a real é que a maior parte dos caras, a natureza masculina é essa. É a de eu preciso me desenvolver porque eu quero ter esse acesso, tá? Então os caras fazem isso muito por mulher mesmo, tá? É literalmente isso que eu estou falando, tá? Então, se você, por exemplo, entende que o que te motiva é isso, utilize sim essa motivação, mas de maneira consciente. Você vê que é legal o que eu acabei de fazer de relação aqui? Eu falei da ferramenta, né, do conteúdo, e o que eu falei? Ó, você usa essa ferramenta para te auxiliar na sua vida. Então, saber que muito da sua motivação pode vir disso, pode vir do acesso ao feminino, mas não necessariamente você se entregar 100% a essa ideia, né? Você ter consciência das coisas, ter consciência do que é bom, do que é ruim pra você, se vale a pena ou não, por exemplo, entrar no relacionamento, qualquer coisa que seja, entender a própria dinâmica da natureza feminina, se isso é realmente o que você quer estar próximo ou não, né? Então, assim, vai muito da pessoa, tá? Mas a real é que, se você entende a sua natureza, a natureza delas, todo o seu conceito, o que pode te motivar ou não, o que pode te entregar um propósito ou não, pô, perfeito, eu tenho certeza que a sua vida melhora, tá? Então é basicamente isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Não aceitem esse desafio se vocês não estiverem prontos pra ele, tá? A verdade é essa. Se vocês ficarem fazendo isso, vocês vão apenas ficar inflando o ego de terceiros aí que você nem conhece, de pessoas que estão só querendo mais e mais seguidores, você vai ser só mais um.
que vai ser isso mesmo, tá? Então, se algum dia você quiser tentar este desafio, saiba que você precisa estar, teoricamente, entre muitas aspas, à altura, ou não à altura, superior, tá? Então, se ela tem 13, você tem que ter 100, tá certo? Enfim. Em todo caso, se você curtiu o vídeo de hoje, deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Tamo junto e até a próxima.